Olá, aqui é o Eric. Hoje é dia 15 de janeiro de 2023 e hoje nós vamos falar de equações do primeiro grau. Okay? É um assunto simples, né? Mas que, como qualquer outra coisa na matemática, requer atenção e prática. Okay? Vamos lá então, sem mais delongas. A equação do primeiro grau caracteriza-se como uma sentença matemática que possui incógnita e relação de igualdade. Bom, vamos lá. Então, a equação do primeiro grau, do que ela é formada? Basicamente, é de um membro onde você vai ter uma incógnita, aqui no caso dessa foto, x, e uma relação de igualdade, né, que vai aí, nos levar a um número. Okay? Basicamente, isso é a equação do primeiro grau. Ela se escreve nesse formato aqui, ax mais b igual a zero, ou seja, esse é o formatinho dela. O a e o b são números, né? O a está multiplicando a incógnita, que pode ser x, y, z, t, w, o que você quiser. Mais o b, que é só um número, que vai ser igual a um outro número. Ok? Bom, o que mais? Algumas informações que eu separei aqui que são interessantes, né? Para resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita, realizamos operações dos dois lados da igualdade com o objetivo de isolar a incógnita e encontrar o seu valor. Então, de um lado, você vai deixar tudo que é incógnita. E do outro, o valor, só números. Isso quando você tem, né, só uma incógnita, ok? Agora, quando a equação possui duas incógnitas, ela possui infinitas soluções. A gente vai falar um pouquinho dela com mais detalhes aqui embaixo, ok? O formato dela, no caso, é um número multiplicado a uma incógnita x, por exemplo, mais um outro número multiplicado por uma outra incógnita y, por exemplo, mais um terceiro número c igual a um outro número, ok? O grande detalhe da equação do primeiro grau, e eu não sou gabaritador de vestibular, nem de Enem, e nem quero também te fazer alguém que seja isso, ok? Meu objetivo aqui é meramente compartilhar, né, o que eu tenho aprendido de matemática, né, ao longo dos anos. Mas assim, você tem que saber que quando você vai fazer uma prova um pouquinho mais exigente, tipo um Enem, um vestibular, um concurso, normalmente eles vão te pedir para interpretar textos e, por meio da interpretação, montar a equação. Isso aí já é um pouquinho mais desafiador, porque as equações em si, sozinhas, elas não têm muito segredo, vocês vão ver que é bem simples resolver. Tá? Agora, essa interpretação, eu separei alguns exercícios para demonstrar isso, né? E vocês vão poder ver com mais calma. Então, alguns exemplos aí de equação do primeiro grau. 2x mais 5 igual a 9. Né? Equação do primeiro grau com uma incógnita, x. Y menos 3 igual a zero. Também uma equação do primeiro grau com uma incógnita, y. Agora, as equações do primeiro grau com duas incógnitas são representadas pela expressão ax mais by igual a c, como eu tinha falado lá em cima, né? Só que o a e o b tem que ser diferentes de zero, ok? E o c tem que assumir um valor qualquer que seja real, ok? Nesse modelo de equação, os valores de x e y estão ligados através de uma relação de dependência. Então, basicamente, pessoal, quando vocês tiverem, eu vou começar pelo mais difícil aqui, eu vou começar pelas duas incógnitas, ok? Então, você tem aqui 2x mais 5y igual a 10, ok? O que você tem que fazer nesse caso aqui? Fatalmente, você vai precisar achar pares ordenados. Isso vai nos ajudar lá na frente, quando a gente estiver falando do plano cartesiano, né? Aí essa ideia aqui a gente vai voltar, né, a falar dela e vamos trabalhar com um pouco mais de detalhe nela. Tá? Mas basicamente você vai assumir um valor para uma das incógnitas, ao passo que a outra vai estar vinculada ao valor que você assumiu para essa incógnita. Okay? Vamos ver esse exemplo então, do 2x mais 5y igual a 10. Então eu assumi que o x é menos 2. Aí eu pego aqui 2 vezes menos 2, né? Porque ó, 2 vezes x, né? 2 vezes menos 2, mais 5y igual a 10. Fica menos 4 mais 5y igual a 10. Aí eu isolo aqui, né, no lado esquerdo. Lembra? De cada lado você
isola uma coisa. Aqui vai ficar, por convenção, normalmente a gente vai pelo lado esquerdo, mas não é uma obrigação. Então, você joga aqui a incógnita de um lado e os números reais do outro, né? Então, 5y é igual a 14. O y, você joga o 5 aqui, que está multiplicando o y, para dividir pelo 14, y igual a 14 sobre 5. Ok? A mesma coisa aqui, ó. Então, se eu tivesse que eleger... Deixa eu colocar aqui uma canetinha esperta para já conseguir auxiliá-los aqui. Então, se eu tivesse que escolher aqui, no caso dessa daqui, né, o par ordenado, assumindo o x como igual a menos 2, como ficaria? Lembra que o par ordenado é x e depois o y. Então, nesse caso aqui, qual que seria o par ordenado? Deixa eu só arrumar aqui, que sem querer eu dei uma bagunçada aqui. Então, como que ficaria esse par ordenado? Ficaria aí, no caso, qual que é o x que eu escolhi? Menos 2, né? E qual é o y ao qual eu cheguei? 14 sobre 5, ok? Esse seria o par ordenado aqui nessa primeira situação em que eu joguei o x como sendo menos 2. A mesma coisa você vai fazer para menos 1. Você substitui aqui no x, põe o menos 1, faz a mesma coisa, separa, né, cada lado, um com incógnita e o outro com número. Você vai chegar, em cada caso aqui, menos y, x igual a 0. Em cada um você vai ter um y diferente. Por isso que as soluções, quando você tem duas incógnitas, eu escrevi aqui, quando você tem uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, você possui infinitas soluções, porque são infinitos os números que você pode assumir para uma das incógnitas, que por sua vez vai dar infinitos números ali no par ordenado. Sem grandes segredos, né, pessoal? Peguei o mais difícil porque de fato é um assunto fácil, tá? Claro, você pode ter dificuldade, aí você trata fazendo o quê? Assistindo mais vezes essa aula, vendo material na internet e principalmente fazendo exercício. Então, vamos pegar um caso mais fácil. Eu tenho aqui 5x mais 1, olha aqui o primeiro membro, ó, esse lado, né, antes da igualdade, e igual a menos 9, que é o segundo membro que vem depois da igualdade, né? Como que eu vou fazer aqui, então? Deixa eu escrever aqui embaixo para ficar fácil de você ver. 5x, eu já vou começar fazendo o negócio, tá, pessoal? Não vou perder muito tempo, não. Esse 1 que está aí lá em cima do lado do 5x, ele vai passar para o outro lado como? Quando passa para o outro lado, você troca o sinal. Então, vai ficar menos 9 menos 1, que é igual a menos 10. Ok? Muito bom. Aí você tem aqui o x, que é igual... Eu vou passar esse 5 que está multiplicando o x aqui para dividir pelo menos 10. Então, vai ficar menos 10 dividido por 5, né? E isso daí é igual ao quê? Menos 10 dividido por 5, menos 2. Certo? Não tem nenhuma grande dificuldade, né? Um outro exemplo aí que você pode pegar, por exemplo, é esse daqui. Aqui você tem incógnita dos dois lados, sem problema nenhum. Você joga tudo que é incógnita de um lado e tudo que é número sem incógnita do outro. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu já tenho, né, no caso, 5x. Vou puxar essa incógnita que está aqui do outro lado, vai virar de 2x, vai passar a ser menos 2x. Então, 5x menos 2x. E o 4 que está aqui vai passar por outro lado, negativo. Então, vai ficar menos 6 menos 4, vai dar menos 10. Tá? 5x menos 2x, 3x. Puxa aqui. Menos 10, continua. Né? A gente não mexeu nele. E aí, o que eu faço? Jogo 3 dividindo lá. Menos 10 sobre 3. Ok? Então, basicamente, só recapitulando aqui. Eu joguei esse 2x que estava aqui para a esquerda, trocando o sinal dele.
E o menos 6 aqui recebeu o 4 que passou negativo para lá, dando menos 10. 5x menos 2x, 3x, igual a menos 10. X é igual ao menos 10 dividido pelo 3 que estava aqui multiplicando o x. Ok, pessoal? Bom, isso é tranquilo, né? Vamos fazer alguns exercícios agora para a gente pegar mais a mão da coisa, né? Olha esse daqui, por exemplo. Deixa eu ver se eu estou com a caneta. Tô. Vamos ver esse daí. Primeiro, lembra, você tem que resolver primeiro o que está entre parênteses, ok? Então vamos lá, vamos fazer o chuveirinho aqui, né? Vamos ligar aqui um com o outro. Caso você não lembre, né? Isso é matemática básica, eu não fiz uma aula ainda sobre esse tópico aí, talvez mais para frente eu venha fazer. Mas é um conhecimento que você tem que ter. De qualquer forma, ficaria aqui 3x menos, né? Porque tem menos aqui. 3 vezes menos 12 vai dar menos 36. Igual a 10x menos 15. Ok? Vamos lá, então. Aqui, para a gente ganhar tempo, vamos jogar aqui tudo que é incógnita aqui para o lado esquerdo e número sem incógnita para o lado direito. Então, esse 10x vai passar para cá como menos 10x. Menos 10x mais 3x, quanto que dá? Vai dar menos 7x, né? Agora, o menos 36, ele vai passar para cá como mais 36. Então, 36, né, que vai ficar lá do outro lado, menos 15, só para não errar a conta aqui, vai dar o quê? Vai dar 21. Então, o menos 36, só para, né, você não perder, que eu já estou fazendo direto aqui, tá, pessoal? Então, o menos 36 vai passar para cá como mais 36 menos 15, mais 36 menos 15 é igual a 21, né? Aqui, repare que eu tenho do lado da incógnita está negativo, não posso deixar assim. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu multiplico os dois lados por menos 1. Isso vai me deixar com x, ou melhor, 7x, perdão, igual a menos 21, ok? Então, eu pego esse 7x, passo 7 dividindo. Vai ficar x igual a menos 21, perdão, menos 21 dividido por 7. Isso mesmo. Menos 21 dividido por 7 costuma dar menos 3, ok? A alternativa certa aqui é o menos 3, ok? Vamos lá ainda com... Agora esse aqui já tem que interpretar um pouquinho. Vamos pensar aqui, ó. Olha o que ele vai falar. O resultado da soma entre um número... Entre um número? Qual número? Quando eu não sei que número é, como é que eu chamo ele? Chess. Vamos colocar aqui. Ó, é só ir lendo e colocando, tá? Da forma como você lê. Ó. O resultado da soma, ó, soma, entre um número, já coloquei, x, e o seu número anterior, qual é o número anterior? Eu vou pôr a soma, porque ele está falando que é a soma de um número, que é o meu x, e o seu número anterior. Ora, o número anterior é alguma coisa menos 1. Né? Então, eu vou pôr x menos 1. Então, o resultado da soma entre um número e o seu número anterior é igual ao triplo de 33. Quanto que é o triplo de 33? 99. Ok? 99. Aí você vem para cá, agora virou só uma equação de primeiro grau. Viu? Não é nada difícil. Você pega x mais x, vai dar 2x. Esse menos 1 que está aqui, lembra, eu tenho que jogar ele para ficar só número do outro lado. Ele vai passar para o outro lado como? Mais 1. Então, 99 mais 1 é 100. Né? X, aí eu vou jogar esse 2 aqui dividindo, vai ficar 100 dividido por 2. Quanto que é 100 dividido por 2? Costuma dar 50. Ok? Essa é a alternativa correta. A coisa aqui já está apertando um pouquinho mais. Ok? Olha só, mas não é tão mais difícil não.
A soma de três números consecutivos, vamos pensar, o primeiro deles é x. Está falando que é soma. Qual que é o próximo número consecutivo? Ora, é esse número, que eu não sei qual é, x mais 1. E o terceiro número consecutivo, a partir do primeiro, qual que é? X mais 2, certo? Tudo isso ele está falando que é igual a 36. Agora, bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que fazer isso aqui para ler a outra parte, né? X mais x mais x, eu vou deixar tudo que é incógnita aqui desse lado esquerdo, ok? Então, x mais x mais x dá 3x. 1 mais 2, 3. Passo esse 3 para o outro lado como negativo. Vai dar 36 menos 3. O x, então, passo 3 dividindo, vai ficar 33 dividido por 3, 11. Ok? Esse é o x, só que não é o que ele está perguntando. Ele está perguntando o dobro do menor número. O dobro do menor número. Qual é o menor número? Ora, o menor é o x, né? E a gente já sabe que ele é 11. Então, eu vou pôr aqui 11, o dobro do menor. Qual que é o dobro do menor? 11 vezes 2. Somado, põe mais, com o quadrado do maior número, então eu tenho que elevar ao quadrado. Qual é o maior número? Ora, se o primeiro é 11, o segundo é 12 e o terceiro é 13. Né? Com o quadrado do maior número. Então, 13 elevado ao quadrado. Né? O dobro do menor número tal. Isso tudo vai ser y. Ok? Vamos lá. O que eu tenho aqui? Ó? 13 elevado ao quadrado é 169. Ok? 169. 11 vezes 2, 22. Mais 169. Se fosse 20, 169 mais 20, quanto que seria? Seria 189. Certo? Aí você acrescenta mais um 2, vai dar 191. Então, o seu x é igual a 191. Essa segunda alternativa aqui. Ok? Acho que esse aqui ainda tem 2. Vamos lá. Deixa eu empurrar esse aqui um pouquinho para baixo. Eu tenho que vir aqui. Vamos selecionar aqui que ele tira o meu pincel. Minha caneta, melhor dizendo. Vamos colocar aqui. Eu não queria fazer isso, mas já foi. Vamos lá, voltar para a caneta. Ok. Olha aqui, esse já exige um pouquinho mais, mas também não é muito difícil, tá? Você pode... Eu criei, na verdade, duas formas de resolver isso aí. Eu vou mostrar primeiro a que eu acho que vai ser mais usual, que a maioria vai fazer, e depois eu vou fazer um usando regra de 3, que é bem mais curto, na minha opinião, e é mais fácil, tá? Você escolhe qual que você quer. Então, para se construir um contrapiso, é comum na constituição do concreto se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção: 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Ok? Então, vamos lá. E continuando, né? Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Qual é o volume de cimento? Olha o que ele quer saber. Qual é o volume de cimento? Cimento. Ok? Em metros cúbicos na carga de concreto trazida pela betoneira. Ok? Faltou aqui eles darem um tchan, né, nessa questão, na pergunta final, dizendo que a betoneira é totalmente cheia. Né? Mas tudo bem, a gente vai entender que é isso daí. Aqui você tem que entender o seguinte, ó. Vamos considerar aqui, deixa eu ver aqui, areia vai ser o nosso A, ok? A brita vai ser a nossa incógnita B. E o cimento, que é o que ele quer saber, cimento
a gente vai considerar como C. Olha o que ele está falando aqui basicamente. Ele está falando que o A, né? Qual que é o A? Areia. Ele é 4 partes de areia. Isso daí é a mesma coisa que o B sobre 2. Que, por sua vez, é a mesma coisa que C sobre 1. Ok? Deu para entender? Porque aqui é uma questão de razão e proporção. Eu também não fiz uma aula ainda sobre isso, mas está cheio de aulas sobre esse assunto na internet. Talvez mais para frente eu venha fazer, né? Mas, basicamente, é isso daí. Porque você tem um todo de 14, né? E você tem que ter ali essa igualdade funcionando. Aí o que acontece? Aqui está bem claro que o quê? O A sobre o 4, ele não é a mesma coisa que o C? Pois é, eu passo esse 4 multiplicando aqui, eu vou ter que o A é a mesma coisa que eu dizer 4C. O A ele é igual a 4C, ok? Muito bem. Da mesma forma, o B sobre 2 é igual a C, não é? Passo esse 2 multiplicando para cá. Como que vai... Deixa eu só dar um quadradinho aqui para a gente não se confundir no meio da informação. Como que vai ficar? O B, ele vai ficar igual a 2C. B é igual a 2C. Né? Bom, ele está falando que tudo isso aí junto dentro da betoneira vai dar os 14 metros cúbicos de concreto. O que é esse tudo aí? Não é o A mais o B mais o C que vai dar 14 metros cúbicos? Pois é, a gente sabe, vamos deixar tudo numa incógnita só. O A, nós sabemos que é 4C. O B, quanto que é o B? O B é 2C. E temos aqui já o C desse lado. Tudo isso igual a 14. Certo? Deixa eu dar uma empurradinha novamente, que vai faltar um pouco de espaço para mim. Deixa eu jogar aqui. Tá ótimo. Aí eu não preciso ficar espremendo, né? Porque a pior coisa é ter que ficar procurando espaço lá no negócio. Vamos lá. Então eu tenho aqui 4C mais 2C, 6C, mais C, 7C, que é igual a 14. Não vou colocar os metros cúbicos lá, porque não precisa, né? 7, ou melhor, o 7C, eu vou jogar esse 7 dividindo, vai ficar 14 dividido por 7. 14 dividido por 7 é 2. O que isso significa? Que para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão de 14 metros cúbicos de concreto. Ok, qual é o volume de cimento em metros cúbicos na carga de concreto, no todo do concreto? Quanto? Qual é o volume de cimento que vai ter que estar lá? É 2 metros cúbicos, ok? Essa questão aqui. O jeito fácil que eu falei, que dá para você usar também para resolver, é esse daqui. Nossa, ele não quer marcar mesmo, né? Então vou marcar aqui. Pronto, quero ver tirar. O jeito certo é o seguinte, o jeito mais fácil, né, que eu achei, é o seguinte. 14 metros cúbicos estão para quantas partes? Ali, 4 mais 2 mais 1, 7. Certo? Aqui eu poderia pôr, tá bom, vou pôr aqui, vai, metros cúbicos, né? E aqui está para 7 partes. Se eu tenho aqui uma parte de concreto, ou melhor, perdão, aqui eu fiz errado, né, no caso. Se eu tenho 14 metros cúbicos, né, e eu vou ter 7 partes ao todo, formando esses 14 metros cúbicos, quantos metros cúbicos, aqui vai ser um X, deixa eu apagar isso aqui que ficou uma zona, né? Santo Ctrl Z. Vamos lá, então, 14 metros cúbicos no total vão ser formados por 7 partes, contando ali tudo, né? Cimento, areia e brita. Ora, então quantas partes, aí eu vou pôr aqui um Y, quantas partes
de cimento eu vou ter que ter, né? Cimento é quantas partes? Não, perdão. Quantos metros cúbicos eu vou ter que ter para uma parte, que é a parte de cimento? Eu vou aqui, então, 7y, né? Você faz assim, cruzado, né? 7y igual a 14. Vai dar a mesma coisa. 14 dividido por 2... desculpa, 14 dividido por 7, 2 metros cúbicos. Ok? E agora, para encerrar, vamos lá então. Um carro percorre 10 quilômetros com 1 litro de gasolina e 7 quilômetros com 1 litro de álcool. Se o preço do litro de gasolina é R$ 2,50, o valor do litro de álcool para o qual é indiferente utilizar álcool ou gasolina é de... Bom, aqui é uma questão interessante, né? Bem, assim, bem prática, eu acho, né? Basicamente, você quer saber assim, com qual valor que vai dar no mesmo, em termos assim de gasto, eu usar gasolina com o seu gasto específico ou álcool com o seu gasto específico, né? E aqui é bem fácil, você vai recorrer à velha regra de 3, né? Se eu tenho aqui que o carro faz 10 quilômetros, 10 km, e ele gasta aí para fazer os 10 quilômetros 1 litro. Quanto que é o litro da gasolina? R$ 2,50. E eu sei que com álcool ele faz 7 quilômetros. E aí eu vou igualar os dois lados para saber qual é que tem que ser o meu valor, né, aqui, o meu valor pro litro do álcool, para que dê na mesma eu abastecer com um ou com outro, né? Então, basicamente, bom, como já usamos x e y, deixa eu usar uma variável diferente. Dessa vez eu vou usar t, ok? Isso aí vai dar 10, ou melhor, 10t, né? Que eu multiplico cruzado aqui. 10t vai ser igual a 7 vezes 2,50. Se você tem dificuldade, usa a calculadora, não tem nenhum problema, dá para fazer. Mas se a gente tem a calculadora aqui para ajudar, não custa nada, né? Isso aí então vai dar 17,50, né? 17,50, eu passo esse 10 dividindo aqui. O que eu faço com a vírgula? Vou por aqui, ó. O que eu faço com a vírgula? Volto uma casa para trás. 1, aí eu desconsidero aqui esse zerinho aqui, não precisa. R$ 1,75 é a minha primeira alternativa aqui. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Que tenha sido esclarecedor. E é isso. Até a próxima aula.